volta aqui conosco no estúdio do Radar Master e comigo está a nossa convidada de hoje, que é contadora, já veio aqui outras vezes, veio também com o pai dela acompanhando, que são dois queridíssimos. Aproveito para mandar meu abraço para ele, para o Roberto Cavalcante. E ela vai falar sobre MEI. Você sabe o que é MEI? Será que você tem que fazer um MEI? Será que você não precisa de MEI para trabalhar? Pois é, você vai saber disso e saber o que é que acontece se você, por acaso, tiver um MEI e tiver abandonado ele, largado ele lá, sem dar nenhuma atenção, carinho e muito menos pago, né, os valores mensais que você teria que pagar. Então, a Rebeca Cavalcante, que é a nossa convidada, vai falar sobre esse assunto. Rebeca, tudo bom? Oi, Tatiana, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Sempre bom participar do teu programa. E, realmente, a gente vai falar hoje sobre MEI, que é um assunto muito importante. É um regime tributário muito bom, ajuda bastante, tem o seu papel social fantástico aqui no Brasil. Mas, infelizmente, tem muita gente que faz... fiz. Acabou. Faz e deixa pra lá, né? Não presta muita atenção, não tem noção da repercussão que isso pode ter. Então, vamos começar do comecinho, para o nosso telespectador que ainda não fez MEI ou que fez, entender bem direitinho do que se trata. Então, se você não fez MEI ou não está precisando, encaminhe essa entrevista para alguém que te falou sobre isso, que pode estar nessa situação também, para que você ajude as pessoas a ficarem numa situação regular, bacaninha, não ter prejuízos. Como é que foi esse surgimento do MEI? Qual que era a necessidade que precisava ter um MEI para resolver o quê? Né? Porque o que a gente tem? Pessoa jurídica e pessoa física, e o MEI é o quê? O MEI é uma pessoa jurídica, mas por que o MEI foi criado? Existia muita gente que estava na informalidade. O pipoqueiro, o rapaz que vende açaí, manicure que vai na casa. Manicure, exatamente. Tinha vários profissionais que não estavam formalizados. Eles não tinham um CNPJ. Não tinham CNPJ, não contribuíam para a Previdência, não informavam, não pagavam nenhum imposto. Aquela pessoa que nem tinha carteira assinada, nem tinha um contrato por meio de uma pessoa jurídica que pagasse sua aposentadoria, um seguro social, em caso de acidente, em caso de licença maternidade, nada disso. Ela nem era empregada, nem era empresária. Exatamente. Então, existiam muitas pessoas que estavam nesse limbo. Chegava a hora de se aposentar e não tinha contribuído com nada, porque também a contribuição mínima do INSS é o dobro da contribuição do MEI. Então, era um pessoal que precisava de um apoio, e a Receita também viu como uma forma de arrecadar. Entre arrecadar nada e arrecadar isso aí, eles preferiram arrecadar isso aí, ainda que a diferença para a Previdência ficasse ainda maior um pouquinho. Com certeza. E o bom é que isso daí é uma forma super bacana da pessoa ter uma renda comprovada, porque às vezes você precisa fazer um financiamento. Como é que tu vai comprovar a tua renda? Vai entregar um imposto de renda aleatório, dizendo que é autônomo. Às vezes a pessoa não tem nem controle de quanto recebeu. Aí o MEI vem para isso, para dar esse auxílio, para aquele comerciante poder emitir nota. Que às vezes você vai vender para pessoas jurídicas, a pessoa jurídica não quer receber sem nota, porque fica ruim. Imagina, você vende para uma empresa do lucro real, uma empresa grande, você vai vender algum brinde, alguma coisa pequena que o MEI faz. Aí ela não vai poder vender para essa empresa maior, porque não pode emitir nota, se não estiver no MEI. E aí o MEI vem para isso, vem para dar essa ajuda, vem para ser o auxílio para a Previdência, a pessoa vai ter todo o resguarde, vai ter o direito à licença maternidade, se tiver contribuído no mínimo 18 meses, vai ter direito ao auxílio acidente, invalidez. Imagina uma pessoa que trabalha de moto para levar as coisas, que pode sofrer um acidente a qualquer momento. Verdade. Então, o MEI vem para isso. Tem um aspecto social muito bacana. Eu acho o projeto incrível. E algumas pessoas ainda têm resistência ao MEI. Tinha uma questão do endereço aí, não tinha? Que dava maior confusão essa história do endereço. A pessoa estava com tudo certo e por causa desse endereço o negócio travava aí meses. Hoje em dia está bem mais tranquilo. Teoricamente, na cidade de João Pessoa, não pode ser constituída nenhuma empresa em apartamento.
Sim. Então, tem o maior problema, até porque você tem que fazer, tem que apresentar para o síndico, você tem que mostrar que a sua empresa não vai causar distúrbios ao condomínio. Não está desvirtuando a característica residencial daquele condomínio, né? Porque Exatamente. se o condomínio é residencial, ele não pode desempenhar uma atividade Comercial. empresarial ou comercial. E imagina alguém abrir uma padaria no condomínio. Pois é. E aí esse negócio do Airbnb veio com essa questão também, que é até uma novidade agora que o STJ trouxe, aproveitando aqui que a gente está falando em condomínio, que a convenção do condomínio deve trazer já essa possibilidade expressa, né, de que pode sim ser utilizado para esses serviços de locação em plataformas tipo Airbnb por pouco tempo, que é onde tem um serviço disso, um servicinho daquilo, porque ele disse que se equipararia com o serviço de hotelaria. E aí descaracterizaria a constituição como residencial daquele condomínio, né? A finalidade, era a palavra que eu estava procurando, a finalidade residencial de quando foi constituído aquele condomínio. Isso daí é importante até porque fica um monte de gente estranha, né, aparecendo no condomínio. Isso. E é importante realmente ter já convencionado quais são os apartamentos que trabalham com isso. É bem interessante. Mas, voltando ao MEI, realmente o MEI tem esse projeto social muito bom de regularizar e trazer a formalidade às pessoas que não eram formais e dá uma série de benefícios. Então, o MEI é como se fosse o governo sendo uma mãe para o pessoal e a única coisa que pede é a sua contribuição mensal, independente do faturamento. E como é que funciona aqui em João Pessoa, para quem está dizendo, se é tão bom assim, eu quero fazer um MEI? Qual que é o passo a passo que as pessoas devem fazer? Então, aqui em João Pessoa e como em todo o Brasil, você vai entrar no portal do MEI. É muito importante você entrar no portal correto. Porque tem um portal do empreendedor. Já começou a dar medo. Não, é porque assim, uma coisa muito importante você não paga nada para constituir o MEI. Isso daí você tem que deixar na cabeça, não vou pagar nada, nenhuma taxa. Assim, para abrir o MEI é de graça. Exatamente. Você faz pela internet. É tudo na internet, é muito tranquilo, principalmente aqui em João Pessoa. Cuidado se for pedir ajuda a alguém para não estar passando teus dados aí, tua senha, não sei de quê, que eu não sei nem se coloca a senha, mas cuidado. Pede a senha do gov.br, que tem uma série de informações da pessoa. Então, vamos lá. Você tem que entrar no portal do empreendedor e tem o portal do empreendedor, que é o portal correto da Receita, que quando você entra tem alguma coisinha antigo.portal. E tem o portal do empreendedor, que na verdade é uma empresa que cobra para abrir MEI. Então, teve muita gente, eu não sei se isso acontece mais, mas teve muita gente que foi constituir o MEI e aí no final aparecia um boleto. Se aparecer o boleto, não paga. Você fez tudo no site errado, você tem que voltar. Gente, olha só. Ficou sabendo? Você já pagou o boleto? É tipo um despachante eletrônico, virtual. E o bom é que ele abre mesmo. Funciona, mas tipo, não precisava. Exatamente. Daí, você indo no site, você coloca seus dados do gov.br. Caso entregue imposto de renda, o número do último recibo. Caso não entregue, você coloca o título do eleitor. Aí você vai preencher as informações normais, o nome fantasia da sua empresa, um capital social. Capital social é basicamente o valor que você precisa para constituir a empresa. Então, para começar o meu negócio, eu precisei comprar tal e tal máquina. Deu R$3.000. Daí você coloca lá os R$3.000 e as atividades. É importante salientar que nem todo mundo pode ser MEI. Pronto, muito bem. Quem pode ser MEI? Então, Ou é mais fácil dizer quem não pode, né? Porque dependendo da lista, se a exclusão for maior, a gente fala quem pode. Se quem fica de fora é menor, a gente fala quem não pode, que o resto pode. Então, tem no site do próprio governo uma lista de atividades permitidas, mas vale salientar que toda atividade que é regulamentada por um conselho de classe não pode. Então, advogado não pode, contador não pode, nutricionista não pode. Uma série de profissões não podem, por causa de serem regulamentadas. E você consegue entender fácil se, vamos lá, é uma profissão que normalmente era da informalidade, é um comércio independente de calçados, pequeno, que a gente tem que lembrar também do faturamento.
Então, não pode faturar mais de R$ 81 mil, apesar de que já tem um projeto de lei para aumentar esse valor para mais de R$ 150 mil por ano, mas, pelo que eu saiba, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Mas, então, são atividades que recebem realmente menos. O pedreiro pode ser MEI. Já o construtor é mais 500. O construtor pode ser do Simples. Entendi. Então, tem um rol de atividades que podem ser do MEI, que são atividades realmente que você vê que são de profissionais que não têm esse ganho tão grande. O pessoal de consultoria sempre gostou muito, ficava naquela... Posso ser MEI? Eu não pode. Você é administrador, uma consultoria tua é uns 30, 20 mil reais. Com 3, 4 consultorias, você passa o faturamento. Não vale a pena. Com certeza. Então, é esse rol de atividades mais simples. Você coloca lá o endereço da sua casa, pode ser o mesmo endereço Aquela do pessoa MEI. que faz docinho em casa, Sim. brigadeiro gourmet. Com ou certeza. por encomenda, ou que leva para vender aí na rua, nas repartições públicas, né? Pessoas que têm trabalho só de fim de semana, por exemplo. Exatamente. Isso daí já ajuda bastante. Uma outra coisa interessante é esse pessoal que trabalha só final de semana. Ele pode ser CLT, ele pode ter um trabalho de carteira assinada e já contribuir para o INSS. Mas, mesmo assim, querer constituir o seu MEI. Se ele estiver trabalhando para outra pessoa, ele pode ser... Entendi o que você está dizendo. Você pode dizer, uma pessoa, mesmo que ela tenha um emprego formal, documentado, com a carteira assinada, em qualquer que seja a empresa, ela pode abrir um MEI dela para desenvolver a outra atividade que ela queira desenvolver. Exatamente. E aí ela vai contribuir assim um pouco mais para a Previdência e vai poder emitir as notas, caso ele precise. Isso vai ajudar para a aposentadoria dela também, depois, Sim. por causa do fator previdenciário, aquela loucura que a gente não consegue entender. Dependendo da idade, nem você conseguir aposentar. Entender previdenciário. Assim, a questão das contas, eu nem tento entender muito. E dessas últimas regras aí, que é meio complicado mesmo, mas a gente sabe que não tem como fugir de tomar decisões agora, para que mais na frente a gente venha ter algum auxílio previdenciário, algum benefício, né? Aquela história, o tempo vai passar de todo jeito, meu filho. Você pagando previdência e não pagando. A diferença é que quando chegar lá, você vai poder receber ou não, né? E quanto vai receber. Mas aí é importante salientar. Se você tem carteira assinada e tem o MEI, caso você seja demitido, você vai ter que dar baixa no seu MEI para poder ter direito ao seguro-desemprego. Basicamente isso. Não é algo que vai demorar 200 anos. Dá baixa e meia rapidinho. Aí dá baixa no MEI rapidinho, porque senão você continuaria em tese com essa atividade Que lhe dá que dinheiro. lhe dá um sustento. E aí o seguro-desemprego, ele é um benefício criado para que quem ficou assim, de repentemente, né, sem dar motivo, sem planejar, sem ter feito aquele... Sem fazer nó-cego, sabe aquele funcionário nó-cego que faz de tudo para ser demitido? Pois é. Foi feito para quem, assim, estava fazendo tudo direitinho por um problema da empresa, por uma questão do mercado e tal, foi demitido. E aí, como é que ele vai fazer até conseguir outro emprego? Para isso tem o seguro-desemprego, né? Que tem muita gente, é bom aproveitar você aqui para explicar, que as pessoas entendem muitas vezes que só porque ela está trabalhando, para ela sair da empresa, ela já tem aquele direito. Então, ela fica pensando, eu não quero perder meus direitos. E ela quer sair, quer ir para outro emprego, tá tudo certinho, mas ela mesma que não quer, não? Tá afim de ficar em casa, quer ficar cuidando dos filhos, ou vai viajar, vai morar longe, qualquer coisa assim. E aí, não quero perder meus direitos, eu quero que o senhor me bote para fora. Aproveita para falar um pouquinho sobre o que teve de mudança nisso na reforma tributária, na reforma trabalhista também do Temer, né? Antes dessa atual mini-reforma, né, que foi com o Temer aí, que já trouxe as possibilidades de arranjos de empregos diferentes e principalmente desse acordo, que era tão feito por debaixo dos panos e dava tanta confusão. Pois é, o acordo, no geral, é um pouco perigoso e fica mais gastoso para a empresa. Apesar de que, normalmente, quando era feito acordo, a multa dos 40% do FGTS, o empregado devolvia em dinheiro, o empregador tinha que arrumar um jeito de pagar sem entrar nas contas da empresa de novo.
ou então tributar o valor, que não tem nem lógica. Mas com a reforma trabalhista veio essa opção maravilhosa de você poder fazer acordo. O empregado quer ir embora, você não quer forçar ninguém a ficar trabalhando onde não gosta, daí faz esse acordo. A pessoa não vai receber o seguro todo, a multa toda, mas pelo menos vai receber um pedaço e aí consegue ter um pouco mais de seus direitos. Apesar de que, lembrando, que quem pede para sair não tem direito nenhum. Tem direito ao saldo de salário e tchau. Isso, saldo de salário, que é férias e 13º. Ao que já está integral, que não recebeu ainda, né? O que já foi integral. E os dias trabalhados ali, você não vai ficar nenhum dia de graça, descoberto, né? Vai receber tudo. Agora, nenhum tipo de indenização e ainda deve aviso prévio. Com certeza. Para que o seu empregador consiga colocar uma pessoa para te substituir, né? Ou ter uma despesa a mais aí. Exatamente. A menos que, caso a pessoa já tenha um outro emprego, acaba que ela não é mais obrigada a cumprir o aviso prévio. Mas aí, isso daí também já tem algumas coisas. Já tem advogado dizendo que não precisa pagar o aviso prévio se a pessoa tiver outro emprego. Daí já é um assunto mais profundo. Isso. E ainda tem outras questões aí no meio, que se a gente for entrar agora, é muita coisa para a gente conversar sobre esses assuntos, mas só para dar uma esclarecida aqui, às vezes a pessoa quer sair, mas existe a figura também da rescisão indireta, né? Da justa causa pelo empregador, né? Que tem a justa causa do empregado, que está lá no... É 147 da CLT, salvo engano. 142, 142, não sei, mas está lá na CLT 14 alguma coisa, assim, não confio em nenhum número que eu falar para vocês. E aí tem lá todos os incisos que descrevem as práticas de atos, comportamentos, condutas que dão motivo para o empregador te demitir sem você ter direito a nenhum tipo de indenização, nem aviso prévio, nem os proporcionais, só saldo de salário mesmo. E seguro-desemprego também não, né? E aí, você pode estar querendo sair porque está tendo situações na empresa que estão assim, você sabe que não é uma coisa momentânea, como agora a gente precisou de ter muita essa cooperação de parte a parte na pandemia, porque as empresas estavam sem faturar. Então, elas estavam descumprindo algumas obrigações trabalhistas, mas você tinha a opção de entrar na justiça e sair daquele emprego e ficar sem nada e depois nem voltar para ela, ou de segurar a onda um pouquinho e ter um pouquinho de paciência e ver aquilo ir se recompondo, recuperando, porque não estava fácil, né? A gente vê empresas que tinham décadas, né, Rebeca, com tudo sendo cumprido direitinho e com as mãos na cabeça, sem conseguir cumprir as obrigações trabalhistas. E o ambiente de trabalho, às vezes o ambiente de trabalho tem situações que tornam insuportável trabalhar. E aí isso faz com que haja também essa figura. Agora, importante você, antes de tomar uma decisão, consultar um advogado. Os contadores também são muito afiados nisso. Agora, geralmente, os advogados são os que estão nas salas de audiência virtuais agora, né? Participando e ver como é que a situação acontece quando a gente fala de meio de prova. E aí você entender se realmente você está sendo forçado a pedir demissão, e aí é chamada a justa causa indireta. Rebeca, eu vou te dar um tempinho para você beber água, a gente vai fazer um intervalo e volta já já, e aí vai falar sobre essas obrigações do MEI de maneira bem específica, o que acontece com quem não estiver cumprindo. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouco. Fato histórico com inovação no mundo da comunicação moderna do Brasil, a Revista Nordeste comemora 15 anos. A Revista Nordeste mostra as riquezas e potencialidades, fazendo uma leitura do país pela ótica e defesa dos 9 estados. Com um elenco qualificado de profissionais do jornalismo e colunistas, a Revista Nordeste tem tudo o que interessa na atualidade. São 15 anos dedicados a mostrar as potencialidades, as riquezas e as lutas do Nordeste para o Brasil e para o mundo. Lembrando, Celso Furtado, agradecemos aos patrocinadores, aos colaboradores, por manterem o apoio nessa
vanguarda em pleno século XXI. A única publicação do Nordeste com edição nacional e online. Revista Nordeste, 15 anos de vanguarda. Com esse desconto de IPVI, eu vou conseguir comprar a minha geladeira à vista. Fazem 12 anos que eu moro de aluguel e agora eu estou tendo a oportunidade de ter o meu lugar próprio. Graças a Deus, foi uma hora certa. Agora, quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos pode adquirir seu primeiro imóvel residencial para fim de moradia com isenção total de ITBI. Era tudo o que faltava para muita gente ter sua casa própria. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Que te ama, Deus mandou te dizer. 104,5 FM, Rede Master. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por todo lugar. Além das unidades próprias, estamos em clínicas, hospitais e até em shoppings. Você pode fazer seu exame normalmente em qualquer unidade. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Pesquise no nosso site ou redes sociais. Lembre-se, o seu tempo é agora. O seu exame tem que ser para já. Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. O Grupo Unifip é referência em educação superior na Paraíba. Uma trajetória que começou em Patos, ganhou força em Campina Grande e agora chega a João Pessoa, consolidando o nome do Unifip como a instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Formação superior de alto nível e qualificação profissional focada no seu futuro. Venha construir uma carreira de sucesso. Unifip João Pessoa, crescendo com você e com a Paraíba. Mais uma inovação que o Laboratório Rosiane Dori traz para você. Teste de anticorpos neutralizantes pós-vacina do coronavírus. Verifique a eficácia e resposta da sua imunidade pós-vacina. Mais tranquilidade e precisão no resultado. Laboratório Rosiane Dori. Seja para conservar alimentos, deixar bebidas geladas ou até para fins terapêuticos, o gelo é um produto usado pelos seres humanos há muitos séculos, quando ainda era obtido de forma natural através de lagos congelados ou de técnicas rudimentares, limitado à nobreza. O gelo só ganhou popularidade após o surgimento de meios artificiais de produção, a exemplo das geladeiras, e desde então é utilizado em todo o mundo. As indústrias de fabricação de gelo têm grandes oportunidades de negócio pelo seu amplo mercado consumidor, que agrega também outras empresas que dependem desses produtos, como, por exemplo, as indústrias do setor de alimentos. Na Paraíba, o Sertão e a Zona da Mata são as principais regiões de produção de gelo comum, com empresas de grande importância que geram emprego e renda nesses locais. FIEP, pelo futuro da indústria.
Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. A Unimed João Pessoa ajuda a sua empresa a ficar em dia com as legislações trabalhistas e previdenciárias. O SOU é o Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional, com profissionais especializados em implantação de programas de medicina e segurança do trabalho e realização de exames clínicos. Disponível para toda e qualquer empresa. Ligue 2106-0702 e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Eu sobrevivo de uma renda do pai das crianças e da Bolsa Família. Através de estar na mesa, foi uma oportunidade de a gente já economizar tanto gás quanto o alimento. Por R$1, a gente amanhece, entendeu? Acorda, toma um cafezinho e essa é uma oportunidade de estar na mesa para a gente almoçar, né? Uma refeição boa, barata. Eu agradeço muito. Tá na mesa. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. De volta aqui no nosso estúdio Radar Master e a nossa convidada que já explicou muita coisa para vocês sobre o MEI, por que criar, por que não criar, quais são os benefícios, como fazer para não ter uma despesa que não precisaria, né? Olha que nem eu sabia disso, que eu nunca fiz esse procedimento de abrir MEI, mas eu não sabia que tinha esses portais aí paralelos que cobravam essa taxa. Agora eu já sei também. E a gente vai voltar com ela aqui, com a Rebeca Cavalcante, que vai explicar por que você não deve abandonar o seu MEI. Então, é muito bacana, porque tem algumas pessoas que constituem o MEI. Tipo, eu achei legal a ideia do MEI, vou constituir meu MEI. E realmente é algo extremamente simples, você faz no site, o CNPJ sai na hora. Aqui na Prefeitura de João Pessoa, para conseguir a inscrição municipal, é sair na Rede Sim, você acompanha, é tudo muito prático. Só que é muito importante salientar que, diferente dos outros regimes tributários, você vai pagar a DAS mensal independente de faturamento. Entendo, volta a fita, você vai pagar a DAS mensal, a DAS. O que significa essa sigla? DAS, Documento, Arrecadação... Do simplificado. Isso, porque é a contribuição mensal. Isso. O MEI tem que pagar independente de qualquer coisa. Teve faturamento, não teve, estava doente, não estava doente, vai pagar. Se esqueceu, paga no mês seguinte, 2. E tem juros. Se você não pagar, bota tem um alarme juros. na sua agenda aí de celular. Então, até todo dia 20, você sabe que tem que pagar a contribuição do MEI. Independente de qualquer coisa. Até porque a sua contribuição da Previdência vai ter que existir independente de qualquer coisa. Então, quem não paga essa contribuição fica pendente na Receita Federal. Então, caso você não use o seu MEI, o interessante é que você debaixe logo. Parcele o restante dos valores que estão em aberto
Porque quando você baixa o seu MEI, a dívida vai direto para o seu CPF, fica um tempinho no MEI, mas logo vai para o seu CPF. A dívida é sua, já foi contraída, você tinha um bem não pago porque você não quis, que a obrigação é sua. Se você não tinha condições, infelizmente, vai continuar sendo sua obrigação. E se você quis e não pagou, continua, vai pagar os juros de todo jeito. E são altos os juros, né? Como é que é? Os juros é o mesmo de empresa de Simples Nacional. Não é nada muito exorbitante se você não passar muito tempo sem pagar, mas, obviamente, vai subindo cada mês, vai aumentando esse valor. E o valor varia, Rebeca? Como é que é o valor mensal? O valor mensal é o mesmo o ano inteiro. Então, tá. ele é baseado... Não, ele é diferente para quem trabalha com serviços e para quem trabalha com comércio. Tá. Para quem trabalha com serviço, hoje em dia, se eu não me engano, está R$60 e o do comércio está um pouquinho mais alta. Então, você gasta R$720 por ano para quem trabalha com serviços. Isso. E no comércio, um pouquinho mais. Então, é um valor bem acessível, porque se você for ver, a menor contribuição do INSS é R$112, R$120. É verdade. E você ainda tem aquela possibilidade que muitas empresas não querem fazer contratação da pessoa física para afastar ainda mais aquela situação do vínculo. Porém, todavia, contudo, isso é meio perigoso. Cuidado com a pejotização de forma simulada, né? Camuflada. A pessoa vai contratar para uma função que tem que ser exercida pessoalmente, que tem subordinação, né, habitualidade, que são 3 das características do vínculo empregatício, conforme está escrito na CLT, ainda não mudou. E aí ela diz que está contratando uma empresa que é uma contratação de prestação de serviço por meio de CNPJ para CNPJ. Só que isso é o que chama de pejotização, né? Palavras que a gente inventa aqui, a gente bota sufixo nas coisas e transforma substantivo em verbo. E aí a gente vai ter aí uma situação de simulação que não vale a pena. Mas você pode ter, porque tem a lei de terceirização que permite, que abriga esses meios. Você já pode até explicar um pouquinho sobre essa maior amplitude da terceirização que veio também no governo Temer. Então, com a terceirização ampliada, você pode contratar terceirizados para fazer os serviços fins da empresa, que antigamente o terceirizado era mais para aquele serviço que não era exatamente o que a empresa fazia. Por exemplo, um salão de beleza. O serviço de limpeza não é o serviço que o salão de beleza vende. Não é a atividade do salão de beleza. E aí, ele pode ter terceirizado. E existe já reconhecido também a figura do salão parceiro. Exato. Que são profissionais que têm seu MEI, mas que eles têm a sua capacidade técnica autônoma de desenvolver sua atividade, de combinar a sua agenda, de organizar previamente suas férias, né? De até substituir em alguma situação, tudo combinadinho, porque dependendo do contrato que você assina, você está se comprometendo com os clientes também, que foi um agendamento pessoal do cliente para você, você tem que analisar tudo isso direitinho, né? Tem indenização também se você resolver sair de uma hora para outra em vários contratos, sem motivo, mas aí é uma indenização de natureza civil, não é aquela indenização da CLT, de natureza trabalhista. Então, bom, você que é empresário que tem MEIs contratados como parceiros, dá uma revisada aí no teu contrato de parceria para ele ficar bem enquadrado, citando a legislação correta, tendo inclusive o regimento interno do local para a pessoa aderir àquele regimento interno, para não deixar também você na mão, né? Porque todo lugar precisa de uma organização. Isso não caracteriza vínculo, caracteriza a aderência, caracteriza a harmonia na livre decisão de poder contribuir para que aquela organização, aquele estabelecimento funcione bem, para que ele possa continuar também ali desenvolvendo suas atividades. Porque imagina, você é um mês, você vai trabalhar no salão e está sujo. Aí fica faltando energia. Ou
as instalações são velhas, parede está mofada. A recepção trata mal. A água, a duchinha molha mais seus pés que a sua cabeça. Então, não vai dar certo. Existe toda essa organização aí para que tenha um benefício de vai e vem, né? Mão e contramão também. Com certeza. É bem bacana que o MEI transforma a pessoa física em uma PJ e dá mais direitos a ela. Então, ela também acaba tendo o direito de conversar, não tanto igual por igual, mas dá um pezinho de igualdade um pouquinho maior quando vai tratar com outra empresa, porque as duas têm CNPJ, as duas têm obrigações com a Receita Federal pela PJ. Então, é bem bacana. Algo que eu queria até ressaltar aqui é a questão das contribuições mensais que existem todos os meses, independente de qualquer fator. Só o fato de você ter o CNPJ já vai lhe trazer essa obrigação. E o fato também de que a Receita Federal está com um chamamento público, está deixando bem claras as intenções dela com os MEIs, de que os MEIs se regularizem o mais rápido possível. Porque a Receita já percebe claramente que existem muitos MEIs no Brasil, a quantidade é enorme e ultrapassa todos os outros tipos de empresas, e muita gente que não está pagando. Então, para tentar aliviar o rombo que está causando na receita estimada da Receita Federal, ela começou a divulgar avisos, eu acredito que em julho, de que quem não se regularizasse até hoje teria seus débitos cobrados na Justiça, com um acréscimo de 20%, além dos juros e da multa que já é cobrado por atraso. Por sorte, esse prazo aumentou, eles estenderam o prazo. Olha aí, você que não estava nem sabendo do prazo, presta atenção. Novo prazo, dilatação do prazo, dilação do prazo, para que você tenha aí mais uma oportunidade de regularizar o seu MEI. Isso. Então, agora o MEI tem até dia 30 de setembro para regularizar todos os débitos até o ano passado. A Receita Federal também teve essa consideração de que a gente está numa pandemia. Realmente pode ter sido que muita gente não conseguiu pagar os débitos durante esse processo pandêmico do país. Então, não está sendo contado esse ano para essa regularização que a Receita está solicitando. Então, caso você tenha débitos, principalmente do ano 2016, que já vão direto para a PGR, para a Procuradoria Geral, em outubro, se você não tiver parcelado, se não tiver feito nada, já vai direto para a Procuradoria e já vai aumentar consideravelmente a tua carga tributária. Então, você vai ter esse valor de débito acrescido a 20%, que dá um valorzinho bacana para você pagar. Então, quem tem qualquer dívida de MEI, dá para fazer o parcelamento. O parcelamento, ele sempre é um valor até R$60. Tudo no sistema. Tudo no sistema. Tudo online. Super rápido, prático. Você só precisa ter suas informações. Seu CNPJ, seu CPF, daí ele vai te pedir o título de eleitor ou o recibo de imposto de renda. Você faz um códigozinho de acesso e no próprio portal você vai e parcela a sua dívida. Boleto. Ele gera o boleto todo mês, você tem que entrar lá para gerar todo mês. E aí, o bacana é que ele nunca deixa passar de R$60, o valor do boleto mensal. Então, ele vai pegar toda a sua dívida, vai dividir na quantidade de vezes que derem, cerca de R$55, R$56 por mês, para ficar um valor bacana para você pagar. Até porque a ideia é que você pague o parcelamento e a 10 do mês, para não voltar a ficar em atraso. Então, é bem importante que, se você tiver qualquer dívida, faça esse processo. Se você tiver alguma dúvida, a Receita Federal tem no YouTube um vídeo de passo a passo de como fazer esse parcelamento. Tem o manual do MEI que também explica como fazer. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente. Aproveita, Rebeca. Conta aí qual que é o Instagram de vocês e como entrar em contato com vocês. O Instagram da RC é RC Assessoria Contábil.
Daí você pode mandar direct lá, eu mesma vou te responder, vou te dar todo esse auxílio. Qualquer coisa, pode falar com a gente no WhatsApp também. Pode passar o número também, né? 3048-4243. Então, a gente está à disposição, a gente quer ajudar. Eu realmente acho muito bonito o papel social que o MEI tem aqui no Brasil. Mas vocês precisam se ajudar também e correr atrás, ver direitinho qual é a dívida, como pagar. Não podem fazer um serviço chatinho, mas vale a pena. No final das contas é tanto benefício para a pessoa. Você poder contribuir já para a sua aposentadoria. Você pode contratar um funcionário como MEI. Então você vai pagar ao funcionário o valor normal das contribuições trabalhistas. Mas vai um processo muito tranquilo. Tem vários contadores que trabalham com MEI. Diarista também pode, né? Pode sim. Só que aí lembrando daquela questão de que não pode ir mais de 3 dias. Mais do que 3 dias para não configurar outra coisa. Exatamente. Então, é bem bacana o MEI, só que você tem que ter responsabilidade. O MEI não é obrigado a ter contador, mas é importante que você tenha algum contador que você possa contar para tirar alguma dúvida, porque em casos como esse, sinceramente, quantos são os MEIs ou até outros tipos de profissionais que seguem o Instagram da Receita Federal? Pois é, verdade. Que olham o site da Receita. Normalmente é mais o contador que a gente tem esse contato direto e quase diário com a Receita Federal. Então, é interessante você ter um contador parceiro, que você consiga lá tirar dúvida, fazer uma consultoria, outra, que a gente está sempre à disposição para ajudar. O papel do contador é exatamente isso, esclarecer o que os órgãos reguladores solicitam dos empresários, que você MEI é um empresário, mesmo sendo micro, e ajudá-los a ficar regulares com a Receita Federal, ter tudo certinho, em conformidade, poderem dormir tranquilos. Isso é muito que a gente fala lá na RC. A gente trabalha para trazer excelência contábil para que o nosso cliente possa dormir tranquilo. É bom demais dormir tranquilo. Tem coisa melhor do que uma noite boa, assim, de sono, que você acorde. Quando você vê, você pulou da cama, não lembra nem porque foi. Tá fora e o melhor, você acorda, não é com ninguém lhe acordando. Ai, como é bom. Você acordar, assim, quando você acorda sozinho, e aí você está pensando uma coisa, está pensando outra coisa. Quando você vê, você já pulou, você já está fora da cama, já está fazendo... Nossa, o que foi que aconteceu que eu saí da cama assim? Você nem presta atenção, as coisas já vão fluindo, o organismo está pronto, descansou. Pois é, contabilidade é bom para a saúde, gente. Rebeca, muito obrigada por sua vinda aqui. A gente já está esperando, já está contando com você e com seu pai, porque tem muita novidade aí, gente. É uma lei desse tamanho. Assim. Com muita coisa a gente quer contar para vocês. Só que a gente está estudando direitinho, a Rebeca, o pai dela também, os advogados aí estão estudando, outros contadores, porque a gente precisa muito de estar com isso afiado. Nós vamos passar com certeza semanas trazendo de pedacinhos para vocês aqui dessa novidade que visa colocar o Brasil numa melhor posição de país, entre os países bons para fazer negócio, né? Para atrair investimento externo e também ter um ambiente interno mais favorável, mais seguro, porque não tem quem aguente tanta burocracia, o custo da burocracia e esse cenário de tanta incerteza, de tanta insegurança contábil, jurídica que a gente tem aqui. Fiscal, nem se fala. Nossa, então tá. Depois a gente conversa mais sobre isso. Rebeca, muito obrigada. Sua mensagem final aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite para falar sobre esse tema tão importante e os próximos convites. A gente está estudando com muito carinho para trazer para o telespectador a lei um pouco mais mastigada, toda essa normativa grande, de uma forma simpática para o telespectador. Olha, então, simpática igual a você já está bom demais. Muito obrigada. E quem quiser, a gente está à disposição. O Instagram é RC Assessoria Contábil. E podem falar com a gente, vai ser um prazer atendê-los. Muito bem. Obrigada, Rebeca. Obrigada a você que está nos assistindo aí. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas volta já que a gente vai falar de política. Eu tenho notícia boa para dar para vocês também, viu? Já. Depois